Vamos falar de saúde. Ontem, o apresentador Fausto Silva passou por uma cirurgia de transplante de coração. E assim, desde que Faustão anunciou e entrou também na fila para doação, esse assunto acabou ganhando muita repercussão em todo o Brasil, né? E aí a gente aproveitou essa oportunidade para também conscientizar as pessoas, por exemplo, sobre a importância de ser um doador de órgãos. Inclusive, você sabe como é que funciona esse procedimento, vamos dizer assim, esse processo para receber o órgão, né? Passar por esse procedimento de transplante. Aqui na Paraíba, tudo é mediado pela Central de Transplantes. As lembranças que seu Aguinaldo tem da infância não são de uma criança que teve uma vida bem ativa e saudável. Ele até que tentava acompanhar os amigos nas brincadeiras, mas sempre sentia a saúde reclamar. Desde os 7 anos que eu venho que eu tinha cansaço, não tinha disposição para nada, né? Eu não tinha aquela alegria que uma criança tinha de correr, de brincar. Por quê? Porque eu sentia o corpo cansado, pesado e não tinha ânimo para nada. A necessidade do transplante veio por conta do agravamento de uma miocardiopatia de origem genética. Foi 1 ano na fila de espera por um doador de coração até receber a notícia que tanto esperava. Alguém ligando para mim, eu vou atendo ou não atendo, atendo ou não atendo. Aí fui atender, num sábado mais. Aí quando eu atendi, aí foi uma enfermeira de lá do hospital. Aguarde, qualquer coisa o senhor tem que vir urgentemente aqui no hospital para fazer toda a preparação para entrar na sala de cirurgia, que o coração vai ser seu. Imagine passar meses e até anos com a vida por um fio e na expectativa para que o telefone toque. E assim como aconteceu com seu Aguinaldo, traga essa boa notícia. Uma angústia que acompanha pelo menos 6 pessoas aqui no estado que aguardam por um transplante de coração. Mas a lista de quem precisa da doação de órgãos é muito maior. Segundo a Central Estadual de Transplantes, são 301 pessoas à espera por córneas, 4 por coração, 15 por fígado e 166 por um rim. E é nessa última fila onde o nome de Alice deve ser inserido nos próximos dias. Há cerca de 1 ano, descobriu que uma doença renal rara evoluiu para um quadro irreversível. Por volta de 2018, quando eu estava na faculdade, eu tive um enjoo, um vômito, passei mal e fui para a UPA. Quando eu cheguei lá, a médica pediu uns exames e deu uma alteração já no meu rim, né? Eu já estava perdendo proteína pela urina. E a urina estava com muita espuma, estava um pouco inchada. E aí ela me indicou procurar um nefrologista. Eu nunca tinha ouvido falar nesse nome. Aí procurei, fui encaminhada para o HU e lá eu me tratei durante 4 anos. Quando eu não pensava em transplante, eu não pensava em hemodiálise, eu apenas achava que tinha um problema que estava tratando. O transplante de rim pode ser feito com o doador em vida. O difícil é achar alguém compatível e que aceite fazer a doação. Outra forma possível é em caso de morte cerebral. Aí vem uma outra difícil batalha: conseguir a autorização da família para a captação dos órgãos. O paciente com suspeita de morte encefálica, ele é avaliado pela própria equipe assistente. Quando existe essa suspeita, ele é já comunicado à Central Estadual de Transplantes. A Central Estadual de Transplantes ajuda o processo de diagnóstico em morte encefálica. Havendo esse diagnóstico, a família é entrevistada. Eu costumo dizer que essa generosidade em um momento de tanta dor em que a família está passando, não vai ajudar uma pessoa só, mas vai ajudar todo o convívio daquela pessoa, seja familiar, entre amigos. A importância da doação de órgãos ganhou destaque recentemente, depois que o apresentador Fausto Silva teve o nome incluído na lista de transplantes de coração do SUS após um quadro de insuficiência cardíaca. Em todo o país, a fila é composta por 386 pacientes. Gente que pode ter a vida salva por quem consegue transformar a dor da perda em um gesto de solidariedade. Por isso, é importante deixar claro para os familiares que deseja ser um doador, um caminho facilitador para o sim. Aqui na Paraíba, a gente consegue viabilizar
para um potencial doador, com resposta positiva à família, ajudar 6 pessoas, né? Mas existem outros órgãos que podem ser transplantados e ainda assim existe a doação intervivo, onde a gente consegue, por exemplo, em uma ressecção parcial do fígado, uma ressecção parcial do pulmão, ajudar outras pessoas também. Enquanto não chega a vez dela, Alice luta pela vida com sessões de hemodiálise. Uma rotina desgastante, alimentada pela esperança de um dia poder fazer como seu Aguinaldo, contar para todo mundo como foi o momento em que recebeu a tão esperada notícia. Eu sei que é um momento de dor, a sua família, o ente querido faleceu, mas você tem que entender que você está dando vida para outra pessoa, porque nós, quando entramos na hemodiálise, ou hemodiálise ou vai morrer. Doação de órgãos é um ato de amor e para salvar vidas. Doem órgão para quem precisa e para quem quer viver mais um dia. Gente, muito boa noite para todos que nos acompanham no Jornal da Correio. Vamos continuar falando sobre transplante de órgãos, um assunto tão em voga nesses últimos dias, né? E como vocês puderam ver aí na matéria, é muito simples você se tornar um doador. É só você, em vida, manifestar esta vontade para as pessoas que te cercam, para as pessoas que estão em volta de você. Você dizer para sua esposa, seus pais, seus filhos, olha, eu sou um doador de órgãos, eu quero que os meus órgãos sejam doados. Porque aí, no caso de acontecer alguma coisa, seus órgãos acabam indo e se tornando aí a salvação, a continuação da vida de muitas pessoas. O transplante de órgãos, ele realmente, literalmente, transforma vidas. E é justamente sobre isso que a gente vai falar. Mas muitas dúvidas surgiram sobre como funciona esse sistema nesses últimos dias. Um sistema unificado, controlado pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, e que a gente pôde ver aí o apresentador Faustão em alguns dias conseguir o seu coração. Muita gente levantou dúvidas sobre isso, mas uma coisa é certa. O sistema, ele é um sistema único e a gente vai tirar algumas dúvidas sobre como ele funciona agora com o chefe do Núcleo de Ações Estratégicas da Central Estadual de Transplantes, o Eduardo Liberalino. Muito boa noite, Eduardo. Obrigado por conversar com a gente. Primeiro, é importante a gente frisar que a fila é uma fila única e ela é gerenciada pelo SUS, né? Como é que funciona esse processo para as pessoas entrarem nessa fila de espera? Muito boa noite. Boa noite a todos. Primeiro a gente tem que desmistificar esse termo. Nós que estamos com transplantes não falamos fila, e sim o cadastro no Sistema Nacional de Transplantes. E para que um paciente seja cadastrado nesse sistema, é preciso que ele procure um ambulatório cardíaco, por exemplo, para que esse paciente caso seja constatada a necessidade, seja incluso no cadastro do Sistema Nacional de Transplantes. E então, o que a gente tem como... O que é levado em consideração para a gente poder priorizar um órgão para uma pessoa? Quais são os critérios usados para se escolher isso? Bem, os primeiros critérios que são usados são a tipagem sanguínea, os critérios genéticos, para que aquele paciente seja compatível, o doador seja compatível com o receptor. E além dos critérios sanguíneos, também são levados em consideração os critérios físicos, peso, idade, altura, e são esses critérios que norteiam a escolha. Quais são os casos que são considerados prioritários para receber o transplante? Prioridade aqui no Sistema Nacional de Saúde são todos aqueles pacientes que estão em ambiente hospitalar, que estão usando medicamentos para que tenham seu coração bombeando sangue, que estão fazendo uso de algum outro medicamento para que possa mantê-lo vivo até chegar ao seu órgão. Então, num caso como esses, onde a gente tem esses critérios, eu sei que vocês não usam a palavra fila, mas ele pularia para primeiro da fila, né? Para as pessoas que estão em casa poderem entender isso, como funciona. Isso, quando o paciente está no ambiente hospitalar, ele está fazendo uma diálise, ele está usando algum medicamento, ele vai para o primeiro lugar na fila para poder receber aquele órgão mais rápido, porque a gente entende que a vida dele está em risco e o transplante está aqui para salvar vidas. Então, a partir desse momento que o paciente está nessa situação, ele é priorizado.
E não há nenhuma interferência humana nesse processo, né? Não há nenhuma interferência humana, o próprio sistema que ele já analisa todas as circunstâncias e ele que oferece, quando você coloca o cadastro das informações do órgão, ele coloca para quem esse órgão vai ser doado. Isso, é gerado um ranking. A partir do momento que nós temos a doação efetiva, a família aceita que o órgão seja doado, é gerado um ranking e aí são cotados algumas situações. Regionalidade, por exemplo, então quem está mais perto, quem tem mais necessidade de ser atendido é cotado e aí gera o nome e acontece o transplante. Muito bem, é sempre bom a gente lembrar também que o papel do doador é importante e por isso é importante essa questão de você se autodeclarar para as pessoas que estão à sua volta, para as pessoas que vão estar ali quando se acontecer alguma coisa com você. Isso, é importante demais nós deixarmos dito à nossa família que nós somos doador de órgão, porque a partir daí nós vamos estar salvando vida, nós vamos ser heróis que vão dar continuidade a outras pessoas que estão precisando ter sua vida de volta, assim, ter devolvido tudo aquilo que lhe faz bem. Importante desmistificar essa questão também da doação de órgãos, né? Isso, demais. Um doador, ele não vai ter suas máquinas desligadas, ele não vai ter sua vida ceifada. Não, em nenhum momento. O que acontece é que é diagnosticado a morte encefálica daquele paciente que vai doar múltiplos órgãos e a partir daí são feitos testes, são feitas várias situações que comprovam que aquele paciente está apto para ser um doador e salvar mais vidas. Como as pessoas podem tirar todas as dúvidas, quais os contatos para elas ligarem para vocês, para saberem o que fazer? Isso, nós temos o nosso Instagram, que é transplantesgovpb, temos o nosso e-mail também, transplantes@ces.pb.gov.br, e temos os nossos números, que eu não estou lembrado no momento, mas a gente está sempre à disposição. Muito obrigado pelas informações. Vamos todos entrar nessa corrente do bem, porque afinal de contas, a doação, os números vocês estão vendo aí na tela nesse momento, né? E é importante que a gente destaque sempre: a doação de órgãos é um ato responsável e é um ato de amor que todos nós podemos aí realizar. Afinal de contas, é aquela coisa, né? Do mundo nada se leva. Então, o que a gente for deixar por aqui, que possa ser usado para trazer esperança para muito mais pessoas. Linda, volto com você. Ok, João, obrigada pelas informações. Boa noite para você. É sobre esse tema que a gente quer a sua participação na interação do Jornal da Correio. Me conte aí se você tem ou tinha noção, até ver aqui, assistir o JC, de como é esse processo de doação de órgãos, se você é doador, se você não é, se você já, sendo doador, já manifestou o seu interesse em ser, né, para sua família, enfim, para as pessoas próximas a você. Deixa lá o seu comentário, @Correio TV, interação no ar no nosso Instagram, e tem o WhatsApp 99332 1212.